Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Cleiton Crispim e eu estou aqui para falar sobre as diferenças e as similaridades entre brasileiros e irlandeses. Eu estou morando aqui na Irlanda já tem 5 anos e desde que eu comecei a gravar vídeos eu falei muito pouco da Irlanda. Eu estou me sentindo injusto com todos os meus amigos irlandeses que eu fiz aqui e também com os meus amigos no Brasil que estão sempre ávidos a saber quais são as diferenças e as qualidades e as similaridades, né? E eu tentei mais ou menos pontuar aqui, eu escrevi 6 diferenças e 5 coisas similares, né? 5 similaridades. E se você que é brasileiro e mora aqui na Irlanda, ou se você conhece um brasileiro e um irlandês e quiser colocar aqui né, colocar alguma coisa que eu tenha esquecido, fica à vontade, coloca aqui nos comentários, tá? Seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá? E antes de eu começar esse vídeo, não se esqueça de dar aquele like legal, de se inscrever no canal, porque assim você me ajuda a produzir conteúdos de maior qualidade para você, tá bom? Então vamos lá para a primeira diferença com relação à amizade. Acho que nós brasileiros, nós temos um lado muito mais assim, aberto assim, para amizade, pelo menos a maioria de nós, né? Por exemplo, você está numa conversa com um brasileiro que você acabou de conhecer, e no mesmo dia você já está trocando no Facebook e contato no WhatsApp. E isso aconteceu muito comigo aqui, principalmente entre os brasileiros, né? E os irlandeses, eles são um pouco mais reservados com relação à amizade. Não é que eles não queiram ser amigos, mas eles não levam um tempo maior para você realmente conquistar a amizade deles e tudo mais. O que eu não acho que seja errado, eu acho que é uma forma da pessoa se proteger. Eu acho que sei lá, eu vindo de São Paulo, nós de São Paulo nós somos um pouco mais, eu pelo menos me considero mais desconfiado com relação a amizades e com relação a pessoas que eu não conheço. Porque se você vem de uma grande cidade, você está ali numa selva de pedra, literalmente, então você tem meio que confiar desconfiando de todo mundo, sem entrar na paranoia, mas você tem que, né, segurar um pouco a onda, tá? Agora, com relação a coisas similares, né, ambos gostam de falar pra caramba, né? O irlandês, é muito fácil você iniciar uma conversa com o irlandês, eles gostam muito de conversar. E é do nada, assim, você tá quieto na sua, eles começam a puxar papo. Não todos, né? E não é a todo momento, mas acontece. Se você tá morando aqui há algum tempo, pelo menos, que é muito difícil ter acontecido só uma, mas pelo menos uma vez aconteceu, de você estar na sua e o irlandês puxar papo com você. Comigo aconteceram várias vezes. Então é muito fácil deles né, iniciar uma conversa contigo. É uma diferença com relação a festas e beber e tudo mais. Eles aqui, eles gostam de... Eles bebem, assim... A primeira coisa é parar com esse estereótipo de que irlandês bebe pra caramba, tá? Porque eu acho que tanto brasileiro como irlandês e outras nacionalidades também que vêm aqui na Irlanda, eles bebem pra caramba. E brasileiro bebe pra caramba e vocês sabem muito bem disso. Chega carnaval, chega final de semana, entendeu? A gente gosta de beber, a gente gosta de tomar nossa caipirinha, a gente gosta, assim, de saborear as nossas bebidas alcoólicas, né? Talvez a única diferença é que, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A diferença tá nos copos, por exemplo. Eu tô andando nessa jumper aqui, vocês gostaram da minha jumper de Natal? Aí, ó. Parece que eu tenho todo um trenó, toda a fábrica do Papai Noel aqui nessa jumper aqui, que aliás não é minha, emprestada, hein? Enfim, mas falando do copo. Esse é o típico copo deles, que chama pint, tá? Que eles tomam a maioria das cervejas, né? E dos drinks e ciders e tudo mais. Enquanto nós brasileiros, a gente toma aquele copinho, né? Normalmente acompanhado com a garrafa de cerveja. Aqui não, você vai lá no pub e você pede, né, uma pint você fala lá da sua bebida favorita, né? A cerveja, no caso, ou uma cider, e eles colocam, né, a bebida. E até aqui fica, sei lá, 15% de lapela, uma coisa assim. E enquanto nós bebemos em porções menores. O que não significa que no final do dia ninguém vai ter bebido bastante, que todo mundo bebeu bastante. Então essa é uma curiosidade, né? E os nightclubs aqui, eles fecham cedo se comparado com os nightclubs em São Paulo. Pub, de certa forma, meia-noite já tá fechando, né? Bares, assim, bares e pubs, meia-noite já tá fechando. Os nightclubs fecham um pouquinho mais tarde, mas ainda assim fecham cedo dentro do padrão do Brasil, né? Porque 3 horas da manhã é o máximo, assim, eles já estão fechando, enquanto muitas boates, muitos nightclubs em São Paulo, principalmente,
Eles estão fechando pelas 5, dependendo do nightclub pelas 6. Agora no final do ano, vocês sabem bem disso, tem muitos nightclubs que eles estão inclusive oferecendo café da manhã, então praticamente não fecha. Deu 7 da manhã, eles já estão servindo café da manhã. Acho que agora no final do ano tem várias festas aí em São Paulo que eles oferecem o café da manhã, né, na virada do ano novo. Então essa é uma das diferenças. Outra coisa similar é que tanto brasileiro como irlandês gostam de falar sobre seus países, né? Eu, pelo menos, adoro, sempre que eu posso, estar elucidando e estar falando para eles como que é o Brasil, né? Tirar as dúvidas sobre cultura, sobre música, sobre comida, sobre o povo brasileiro, né? Sobre violência, claro que eu tenho que falar um pouco sobre a violência, mas eu, pelo menos, tento não assustar, simplesmente colocar a realidade de que você não pode bobear com o seu iPhone X ou com a sua máquina fotográfica e a sua filmadora de última geração, itens que realmente, né, são caros, você tem que evitar mostrar isso, então deixa bem claro para eles, mas que não é um lugar impossível de se viver, caso contrário não haveriam quase 200 milhões de pessoas morando aí, né? E ao mesmo tempo eles gostam de falar da história do país deles, gostam de falar das culturas, das diferenças, eles gostam também de sanar dessas dúvidas. Então ambos, tanto brasileiros como irlandeses, eles gostam de falar muito sobre seus respectivos países, né? Outra diferença que o irlandês não gosta muito que fiquem imitando o acento, o sotaque deles, tá? Porque é claro, né? Vocês que, né, muitos não falam inglês, não têm influência em inglês, então é difícil para vocês perceberem, mas que sim, há diferenças de sotaques. Um sotaque americano, um sotaque inglês, um sotaque britânico, de um sotaque australiano e de um sotaque irlandês. Tem suas diferenças bem específicas, bem características. Mas os irlandeses não gostam muito que fiquem imitando. Tem um programa chamado Saturday Night Live, que eles fizeram uma sketch sobre os irlandeses, e o Saturday Night Live ele é um programa americano, tá há décadas aí, já há 50 anos aí no ar. Desse programa saíram comediantes e atores, artistas como o Eddie Murphy, por exemplo, e enfim, eles fizeram esse sketch satirizando um talk show, né, de relacionamentos que se passava na Irlanda, e foi duramente criticado pelo jornal daqui, pela Independent, e principalmente porque eles ficaram pegando na questão do sotaque, né? Primeiro que eles não acharam engraçado, não viram graça nenhuma, e também a questão do sotaque. Eu vi alguns youtubers irlandeses falando que realmente o irlandês não gosta muito que ficam imitando o sotaque irlandês, né? Quando é natural, por exemplo, tem muitos brasileiros que estão aqui morando há muito tempo e falando inglês, eles começam a desenvolver, sim, um sotaque que você percebe que é natural, né? Aquilo realmente é natural. Eles começam a falar inglês com sotaque irlandês, né? Agora, quando você vê que a coisa é forçada, assim, eles não gostam muito, né? E eu acho que nós brasileiros, eu pelo menos, eu acho que não tenho nenhum problema com pessoas, até outros brasileiros tentando imitar o sotaque de São Paulo, né, Emil, por exemplo. Então, eu acho engraçado, eu acho legal. Eu adoro essa questão das diferenças de sotaques no Brasil. E até hoje não vi nenhum estrangeiro que fale português, e eu vou fazer uma série, eu tenho uma série em inglês chamada, que traduzindo para o português, são gringos que falam português, né? E que eu preciso mostrar para vocês que é muito bacana. Então acho que nenhum desses gringos assim falando português, eles falam português muito bem, mas eu acho que eles ainda não dominaram assim um sotaque específico. Eles têm um sotaque geral brasileiro, um sotaque quase que neutro, mas não é um sotaque muito específico, né? Não é um sotaque esse cara, pelo jeito, ele morou no Rio de Janeiro, porque ele fala português com sotaque do Rio de Janeiro. Não, eles têm um sotaque meio neutro assim. Então eu não vi nenhum deles tentando imitar o sotaque de alguma região específica do país, e se eles estivessem fazendo, por mim, eu não me importo, não fazendo de uma forma ofensiva, né? Eu acho que eu não tenho o menor problema com isso. Então, essa é uma das diferenças que eu acho que a maioria de nós brasileiros, acho que a gente não se importa, né? E já eles levam isso bastante a sério, né? Outra coisa que é similar é a personalidade amigável, que acho que, como eu falei antes, né, ambos, brasileiro, é muito fácil você simplesmente chegar, a gente começa a conversar, dali a pouco, se a gente se dá bem, no mesmo dia a gente já tá tocando no Facebook, contato no WhatsApp e tudo mais.
Mas, por um outro lado, os irlandeses, por mais que eles sejam um pouco mais reservados com relação à amizade, eles têm uma personalidade muito amigável, né? Às vezes você nem precisa iniciar uma conversa, às vezes num bom dia, quando você está pedindo uma informação, você percebe que eles realmente gostam de ser simpáticos e de ajudar. E se de repente eles passam alguma informação, alguma impressão errada, eles gostam já de sanar esse mal entendido, né? Então eles têm uma personalidade bem amigável. A maioria deles, é claro, né? Há alguns irlandeses que eu já conheci aqui que não são tão amigáveis, né? Mas isso não é uma questão de ser irlandês, isso é uma questão de ser um ser humano e há pessoas boas e ruins em qualquer parte do mundo, não é verdade? A outra diferença, pontualidade. Sim. Eles são bem assim, cri-cris com relação à pontualidade. Talvez não tanto quanto os britânicos e os alemães, que eu já me disseram que os alemães são bem mais chatos, assim. Chatos, entre aspas, no bom sentido. Eles são mais exigentes, tá? Com relação à pontualidade, até mesmo do que os britânicos. Mas os irlandeses também, eles são bem, né? Eles são cri-cris, realmente, com relação à pontualidade. Se você marca de começar algo naquele determinado horário, se não começar, se já estiver passando 2, 3 minutos, 4 minutos, eles já vão começar a reclamar, porque ou começa no horário ou não começa, tá? Então eles são bem... brasileiro é mais, né? A gente é mais sossegado, e a brasileira é muito conhecida aqui por não ser pontual, né? A gente precisa mudar isso, pelo menos eu tento mudar isso. Eu acho que eu não tenho esse problema de pontualidade. Normalmente, com os compromissos que eu assumi, de encontrar os meus amigos e tal, principalmente os amigos irlandeses, a maioria deles eu consegui chegar no horário, tá? Mas a gente tem essa brasileira que tem essa fama de não ser muito pontual. Eles tiram sarro, né? Que eles reclamam, assim, fica apontando o dedo, mas eles tiram sarro, né? Tipo, eu sei que vocês brasileiros não costumam chegar no horário. Mas é uma coisa meio chata, né, gente? Acho que a gente calcula errado, assim, o tempo, não sei o que acontece, né? E a gente acaba se atrasando, né? Outra similaridade, eles adoram esportes, tá? Só que não somente o futebol, aqui eles gostam do hurling. Eu vou falando o nome e vou mostrando a imagem para vocês terem uma noção mais ou menos do que é o hurling, o rugby, o golf, a corrida de cavalos, né? E obviamente o futebol, como eu já disse. Então eles adoram, né? Então essa é uma coisa bem comum. Quando um brasileiro e um irlandês se juntam para conversar sobre esporte, então, vixe Maria do céu. Aí sim a coisa começa, tipo, né? A amizade se fortalece nessas questões, assim. Eles ficam horas conversando sobre isso. E o legal aqui é que nos pubs eles transmitem as partidas, então o pessoal se reúne para assistir os jogos, né? É similar em muitos bares aí no Brasil também, né? Mas é que aqui o pub é mais levado como se fosse uma extensão da casa, uma extensão da sala deles, né? Da sala de estar da casa deles. Então eles se sentem realmente como uma parte da casa e como Dublin não é uma cidade tão grande, então é quase como se fosse uma família, todo mundo conhece todo mundo aqui, né? Outra diferença... antes de falar da última diferença, que é bem... Essa eu tenho que realmente reservar um momento para falar. Eu quero falar de outra, da última similaridade, que eles adoram lazer e viajar, né? Talvez aqui porque a qualidade de vida é relativamente melhor, então eles já sanaram muitas questões que nós brasileiros ainda estamos lutando para que sejam sanadas, né? A violência, a infraestrutura, a qualidade de vida de uma forma geral, né? Saúde. Então aqui, de certa forma, eles já têm esses problemas sanados, então eles têm mais vontade, mais disposição para aproveitar os diversos tipos de lazer. E, por exemplo, aqui há diversos parques, o mais conhecido deles é o Phoenix Park, que fica aberto durante a noite, inclusive ele nunca fecha esse parque. Eu mesmo já tive que passar de bicicleta por dentro desse parque à noite, ele é tenebroso, enfim. Mas enfim, eles vão lá com seus filhos, com seus cachorros, e você vê eles também praticando, né, a corrida pela cidade, andando também com os cachorros pela cidade, como eu disse, né, indo lá com seus filhos e tudo mais. Você vê que eles gostam de desfrutar do lazer que a cidade tem para oferecer. E sempre que podem estão viajando, principalmente aqui pela Europa, né, porque como é tudo relativamente perto, né, sei lá, uma viagem daqui até a Itália no máximo 3 horas, e se você comprar um ticket da Ryanair, dependendo da época do ano, sai muito barato. Então, para eles valem a pena. Então, eles estão sempre viajando. E brasileiro, a gente gosta de viajar também, né? Gosta de curtir, só que a gente acaba viajando mais por ali mesmo, né? Principalmente quando tá
tá com a grana um pouco apertada. Nós, em São Paulo, a gente vai pra Santos, ou vai pra Praia Grande, ou vai pro Litoral Norte, né? E então, mas ambos brasileiros e irlandeses gostam de viajar e desfrutar o lazer. Agora, a última diferença, né? Essa eu quis deixar realmente por último, que eu preciso dar uma ênfase e dar uma atenção para ela. Que eu acho não, tenho certeza que a sociedade irlandesa ela é muito mais, ela tem uma mente muito mais aberta com relação a muitas coisas, com relação à homofobia, com relação inclusive até ao aborto, tá? E isso porque é uma sociedade dita assim católica, né? Esse problema, né, esse problema que houve há muitos anos atrás entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, ela é fundamentada na religião, né? Aqui na República da Irlanda, né, onde eu moro, são católicos e lá na Irlanda do Norte eles são protestantes. Então, muito embora eles tenham esse elo com a igreja muito forte, né? Por exemplo, aqui na Irlanda, a igreja continua, de uma certa forma, administrando as escolas, né? Então é muito comum você ver escola só para meninos e escola só para meninas, enfim. Mas ainda assim, a sociedade ela tem uma cabeça muito mais aberta com relação a vários assuntos. E a prova disso foi, por exemplo, o referendo que houve 3 anos atrás, no qual se previa que o casamento, a constituição do casamento, ela não seria distinta de héteros e homossexuais e tudo mais, seria igualdade no tratamento das relações interpessoais, independentemente da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero. Tá? Então eles levam esses assuntos muito mais a sério e eu acho que eles têm mais... É uma sociedade que lê mais, então eles têm mais abrangência, eles têm um pouco mais de ponderamento na hora quando vem entender essas questões. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando houve esse referendo, 62,07% dos eleitores votaram sim, tá? Enquanto 37,93% votaram não, ou seja, foram 1.201.607, de acordo com o Wikipedia, tá? Votos válidos. Tá? Então, assim, a grande parte da população votou. Eu tive a oportunidade de ver isso de perto, porque eu estava andando pelas ruas e eu estava com o meu badge, né, com o... Esqueci o nome em português, eu esqueci o nome, anyways. O negócio aqui que você coloca, o bottom, né, enfim. Esqueci o nome do negócio, enfim. E eu tava, que era um badge, né, do Yes Equality. E aí eu lembro que eu vi uma criança, né, um garotinho, também com um badge igual ao meu. E aí virou e falou, nossa, que legal, você tem um igual ao meu. Então você vê as crianças empolgadas participando desse processo democrático e sem medo, sem falso moralismo, sem essa paranoia que existe no Brasil. Que essa vertente, essa paranoia e esse obscurantismo que está se instaurando no Brasil. E eles são muito mais abertos, uma mente mais aberta e mais resistente a fake news e coisas que não são muito condizentes com a realidade, né? Então essa é a grande diferença, né? E é claro que nem todos os brasileiros são assim, tá? Mas infelizmente foi uma parcela grande desses brasileiros que pensam assim e que, movidos por esse tipo de pensamento, tá? Que é dessa fase de obscurantismo, né? Graças ao senhor Olavo de Carvalho, né, o grande gênio Olavo de Carvalho, o tutor do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né, que as coisas chegaram a esse ponto. E se você não acredita no que eu estou falando, eu recomendo que você assista um canal, por exemplo, do Henry Bugalho, e que ele explica muito bem sobre isso, tá? E como que esse obscurantismo tem se instaurado. E eu acho que essa é a diferença, como que acho que justamente porque é um país que não lê, é um país que não gosta muito do Brasil, né? não gosta muito de se aprofundar, de pesquisar muitas coisas antes de falar, antes de tomar suas decisões e tudo mais, e ponderar o seu ponto de vista, os seus ideais. Ele se deixa levar muito fácil por coisas, né? por falácias e por correntes e fake news, principalmente as coisas que foram passadas pelo WhatsApp, e as pessoas acreditam em coisas pelo WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, por favor, né? Enfim. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
para vocês assistirem, né, o canal do Henri Bugalho, que ele é filósofo e escritor. Eu acho que ele pondera muito bem essa questão, muito melhor, e tem muito mais propriedade para falar do que eu. E então, enfim, gente, essa é a grande diferença entre Brasil e Irlanda. E para mim foi uma das coisas, dos pontos fundamentais que me fez, né, deixar toda a minha vida e vir para cá primeiro. Lógico, aprender uma outra língua. Eu sempre me senti, assim, um cidadão do mundo, não muito ligado somente a um lugar. E eu sempre tive vontade de morar fora do país, mas ao mesmo tempo eu via que a minha linha de raciocínio, meus ideais não condiziam com o ideal da maioria das pessoas e da forma como a maioria das pessoas querem que o país seja, né? Por exemplo, esse negócio, a questão do Estado laico, né? Que muitos querem que seja um Estado cristão. E não, eu acho que as pessoas têm que ser livres para fazer o que querem e para seguir a religião que querem. Isso é só um dos exemplos, eu poderia fazer outro vídeo só falando sobre isso, mas enfim. Essa é a grande diferença para mim entre Brasil e Irlanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam se vocês gostaram e deixem seus comentários e dá aquele joinha também, compartilhe o vídeo com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Me sigam também nas redes sociais, tá bom, galera? E vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Beijos, abraços e até mais.